Audiobook Lavagem Cerebral: Como as Universidades Doutrinam a Juventude, por Ben Shapiro. Corporações malignas. Se o rico é o símbolo do capitalismo, então as corporações são os ricos em seu grau elevado ao máximo. O corpo docente de esquerda odeia as corporações. As corporações estupram o ambiente. As corporações exploram o trabalhador pobre. As corporações são tirânicas, ultrapassando seus vínculos morais para o mal dos males, o lucro. Para o professor Moldavin, as corporações são aqueles que exploram o terceiro mundo. Abre aspas. Perda de controle é um processo histórico e social. No terceiro mundo, a perda se faz presente nas comunidades locais e no aumento de entidades globais e distantes. Fecha aspas. Que coisa mais assustadora! O professor Robert Watson pesou a mão sobre as corporações, assim como faz na maioria dos casos, em um texto para o UCLA The Library. Abre aspas. Você não precisa de universidades para assegurar os americanos de que grandes corporações têm bom coração e são boas para todos, uma vez que elas contratam jornalistas, dominam os canais da mídia, compram advogados, fecha aspas. Disse, abre aspas, as universidades americanas têm se desenvolvido ao lado da sociedade como um todo, porque temos um sistema de resistência à tendência natural que as autoridades têm de editar aquilo que devemos acreditar, fecha aspas. Como a maioria de suas outras ideias, as tendências anticorporativas partem de sua rebelião contra as autoridades. Robert transmite esse mesmo lixo para os milhares de alunos da UCLA, que têm trabalhado e estudado com ele. Companheira de Watson, Dana Claude, professora na Universidade do Texas, escreveu um artigo para o jornal The Light Texan, ao qual ela deu o título de, entre aspas, o juramento aos trabalhadores. Sua versão revisada do Juramento à Fidelidade de Bandeira dos Estados Unidos diz, abre aspas, juro fidelidade a todas as pessoas comuns ao redor do mundo, aos trabalhadores demitidos da Eno e aos funcionários mandados embora da WorldCom, aos operários do maquinário, às fábricas de trabalho forçado desde Nova York até a Indonésia, que trabalham não sob Deus, mas sob o coturno de ferro das corporações multinacionais, fecha aspas. Lendo esse texto, é de imaginar que as companhias multinacionais estupram vacas, comem crianças e jogam lixo nuclear no jardim de infância. Que monte de lixo! Marilyn Rafael, professora na UCLA, considera as corporações como agentes repugnantes da poluição. Abre aspas. Se as pessoas se safam de poluir, diz ela, quanto mais as indústrias, fecha aspas. Eis um raciocínio sem sentido. As pessoas se safam enquanto poluem porque o governo não tem os recursos necessários para supervisionar cada indivíduo em particular. Já nas grandes companhias, por outro lado, há funcionários do governo as vistoriando diariamente. Um texto lançado em Los Angeles, atribuindo ao professor Moldavin, concorda com Rafael. De acordo com o escrito, os executivos das grandes companhias devem, abre aspas, assumir a maior parte da responsabilidade pelos perigos ambientais à saúde pública e pela ameaça à viabilidade do planeta como organismo de longa duração, fecha aspas. As grandes companhias gastam seu tempo, abre aspas, corrompendo a política, a cultura e o ar, fecha aspas. Elas, abre aspas, determinam nossas escolhas por meio da publicidade, pela participação de mercado, pela precificação e outras formas de poder mercantil, fecha aspas. Entendeu? As grandes corporações usam propaganda para fazer lavagem cerebral nos clientes. Elas controlam nosso cérebro. Música de fundo do Matrix. Outro texto que foi apresentado nas aulas do professor Moldavin diz o seguinte, abre aspas. O que as grandes companhias reivindicam como direito irrestrito ao acúmulo das riquezas que todos nós ajudamos a produzir mais se parece com o direito divino dos reis do que com os princípios da democracia. Fecha aspas. Isso trata-se de psicopatia. O direito divino dos reis daria às corporações permissão plena para que acorrentassem os trabalhadores à cadeira e não os pagassem, motivando-os com chicote. Na verdade, as grandes companhias geralmente pagam bem. E quanto ao direito de acumular riquezas, se você a produz, é sua.
Empresas podem gerir o valor como lhes parecer melhor. Quando tive aulas de Geografia 4 na UCLA, o professor Jürgen explicou o capitalismo industrial. As explicações em sala continham gráficos que tornavam o aprendizado mais visualmente acessível. Os desenhos que ele selecionou para apresentar o capitalismo industrial eram: 1. Um magnata gordo andando em uma carruagem ao lado de um esqueleto simbolizando a morte. E 2. Um magnata gordo representando a Inglaterra, com braços saindo de sua cabeça e agarrando países menos industrializados. Que delícia! Como eu amo o cheiro de doutrinação logo pela manhã. Durkheim também anexou um gráfico que supostamente representava a economia do topo para baixo. Indicava um industrialista gordo em pé em cima de um globo, urinando sobre a parte mais baixa. Bom, não é exatamente esse o retrato que explica os mecanismos de uma teoria econômica. Aparentemente, sem conseguir usar as palavras, Durkheim mostrou o filme Roger and Me durante o tempo de palestra. Roger and Me é um documentário sobre demissões da General Motors em Flint. O protagonista, Michael Moore, perseguia o presidente da GM, Roger B. Smith. De acordo com a resenha que Sean Ashmaker escreve para analisar o livro na Amazon.com, abre aspas, Moore embosca funcionários da corporação, fecha aspas. Nas palavras do professor, no entanto, não era uma emboscada, mas a descrição precisa de eventos da vida real, aquilo que mostrava o aspecto, entre aspas, negativo da globalização. Professores esquerdistas também empurram a noção de que as grandes indústrias são corruptas. Eugene White, professor na Universidade Hutchins, afirmou que a recente enxurrada de escândalos de corrupção corporativa, entre aspas, é típica. O professor Jeffrey Carten, reitor da Faculdade de Administração de Yale, concorda, abre aspas, acredito que seja justo dizer que não havia ninguém na comunidade de negócios que não estivesse envolvido com corrupção de alguma forma, fecha aspas. Nas palavras do Washington Post, Jay Lors, professor de gestão em Harvard, originalmente acreditava que a corrupção corporativa era relativamente rara. Abre aspas, mas agora ele não está mais tão certo disso, fecha aspas. Todas essas coisas têm surtido efeito sobre os alunos. Uma pesquisa com formandos do último ano revelou pluralidade. 28% escolheram economia e administração como profissão, na qual a postura do vale tudo certamente tende ao maior sucesso, fecha aspas. Essas graduações encontravam-se acima do jornalismo, do direito, da pedagogia, da ciência, biologia, medicina, dos serviços sociais, entre outras. Questionados se a única diferença entre Enron e outras empresas era a de que Enron foi pega. 56% concordaram e apenas 41% discordaram. Enquanto isso, apenas 10% do público geral sentiam que a corrupção corporativa acontecia na maioria das companhias. Tal contraste é assustador. Se o aluno universitário acredita que o comércio e os negócios são ruins, é fácil entender o que eles pensam sobre o capitalismo. A aliança dos grandes sindicatos trabalhistas com o sistema universitário. Existe um conluio acontecendo entre professores e sindicatos trabalhistas. Sindicatos trabalhistas são abertamente anticapitalistas. Os lenistas imaginavam a Revolução Marxista como a revolução dos operários contra a aristocracia. Esses sindicatos eram necessários décadas atrás, quando o poder de barganha coletiva era um dever. Agora, porém, são um mero incômodo, aliando-se ao Partido Democrata para ameaçar o funcionamento do mercado. Professores esquerdistas são amiguinhos dos sindicatos trabalhistas e incentivam os alunos a serem amiguinhos deles. Em reportagem do New York Times, detalhou-se essa amizade colorida. De acordo com o artigo, professores por toda a nação estão aconselhando alunos a se tornarem organizadores de sindicatos. Esses docentes, inclusive, têm oferecido cursos a oficiais sindicalistas.
Segundo o jornal Times, abre aspas, os intelectuais de hoje garantem que o apoio a sindicatos trabalhistas terá muito mais retorno que mero falatório em fóruns, seminários e palestras, fecha aspas. Resumindo, esse tipo de professor apoia sindicatos trabalhistas fazendo uma lavagem cerebral nos alunos universitários. A seguir estão alguns detalhes desse relacionamento incestuoso. Os professores da Universidade Cornell participaram de uma conferência com a Federação Americana do Trabalho e Congresso de Organizações Industriais sobre organização e gestão, no começo de outubro. Dezenas de acadêmicos, estudiosos e especialistas se encontraram com sindicalistas na Universidade Columbia para um treinamento no estilo da década de 1960, visando que o mundo acadêmico aprove a nova liderança trabalhista e explore como os intelectuais podem fazer mais para avançar as metas da organização sindicalista. Treinamentos parecidos acontecerão em dezenas de outras faculdades, incluindo a Universidade de Wisconsin, a Universidade da Flórida, a Universidade de Eastern Illinois, a Wayne State University em Detroit e a Universidade do Texas em El Paso, reconhecendo que essa nova amizade com o sindicato não é totalmente altruísta. Associados disseram esperar que a AFL-CIO dê auxílio para as lutas por preservar vagas, carteiras de trabalhos assinadas, aumentar a folha de pagamento e impedir cortes nos gastos com a educação. Na UCLA, professores aconselharam a AFL-CIO sobre como instituir o programa sindical de verão. Mais de 1.000 alunos trabalharam para sindicatos e ajudaram a estabelecê-los em pequenas fábricas por toda a Los Angeles. Assustador, não é? É ainda mais assustador quando você olha para o que a AFL-CIO, que é outro lado do relacionamento entre universidades e sindicatos trabalhistas, está promovendo. O site carrega o emblema e a missão do que estão fazendo. Abre aspas. Lutaremos por uma agenda para famílias trabalhadoras em todos os setores do governo. Empoderaremos as federações do Estado. Construiremos uma coalizão progressiva ampla que dê voz à justiça social e economia. Fecha aspas. Como já foi discutido, progressista sempre significa esquerdista, comunista extremo e, abre aspas, justiça social e economia, fecha aspas, sempre significa distribuição de renda por parte do governo. Na prática, isso significa que a AFL-CIO fortalece candidatos democratas. Eles contribuíram com 712 bilhões de dólares para os candidatos federais democratas durante o ciclo eleitoral de 2002. Outros sindicatos contribuem com até mais. A União dos Sindicatos Trabalhistas e a organização Bernstein Union deram juntas um total de 2,211 bilhões de dólares aos candidatos da Federação Democrata durante o ciclo eleitoral de 2002. Porque o ativismo sindicalista é uma causa que recebe amplo apoio e primazia do corpo docente universitário. Esta torna-se, portanto, causa central também do corpo estudantil. E se você está gostando desse audiobook, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. Gratidão a todos.